bênção, meus queridos irmãos. Vocês estão felizes com Jesus? Eu confesso que eu atravessei a Macedônia. Eu andei 70 quilômetros para chegar aqui. Congrego logo ali, na zona leste de São Paulo, São Miguel Paulista, Vila do Sá. Sou do Ministério do Gás. Eu tenho louvado a Deus porque eu tenho vivido as promessas de Deus. Antes de virar o ano, o Senhor me levou evangelista. Eu dou glória a Deus por isso. E estamos aqui para cumprir a ordem do Senhor, louvando a Deus pela vida da Bispa Leontina, que eu não a conheço pessoalmente, mas vou conhecer. Em nome de Jesus. Pastor Sandro, muito obrigado pelo convite, por ter ouvido a voz do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo faz minha agenda, viu, irmão? Amém. O Espírito Santo fala com o pastor lembra de mim, ele me liga, me convida, assim como outros amigos também. E é um prazer poder estar com os irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel. Eu quero louvar a Deus também pela vida dos obreiros dessa casa, pela recepção. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Irmão, estava orando ali. A irmã perguntou se eu queria um lanche. Pense. Que chique. Nem em todo lugar não que isso acontece. Deus abençoe a vida da irmã. Tá bom? Todos os obreiros dessa casa. Amém. Deus abençoe. Ezequiel capítulo 12. Deus tem uma palavra no seu coração. Eu confesso com os irmãos que eu vinha com a vontade de pregar sobre outra coisa. E aí eu estava orando. E como o profeta é profeta, prega aquilo que Deus manda pregar. Estava orando e Deus falou: prega isso aqui. Eu vou pregar sobre Ezequiel. Tá bom? Os irmãos gostam de Bíblia? Amém! Porque eu sou igual o carral. Começa devagarinho, aí depois, né? Que esquenta, vai. Viu? Amém! Então tenha um pouquinho de paciência comigo. Se eu ver alguém se levantando, eu vou entender que você vai chamar mais gente lá para participar do culto, que a palavra vai dar boa. Deus abençoe. Ezequiel capítulo 12. Diz assim no versículo 3: Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem isso, ainda que eles são casa rebelde. Amém. Olha para alguém que está do seu lado e diga: Deus vai fazer uma grande mudança. Se prepare. Podemos sentar. Ezequiel é um profeta muito distinto. Ezequiel é um dos profetas maiores, não é? Nós conhecemos o profeta Isaías, que é o profeta messiânico. Não existiu nenhum profeta que, depois de renovado por Deus no capítulo 6, profetizou 61 capítulos como ele profetizou. Isaías é um profeta messiânico, Jeremias um profeta das lágrimas, porque todas as vezes que ele ia se dirigir para o povo, ele ia chorando. E Ezequiel, o profeta das visões, ele tem uma visão tridimensional. Ele teve visões do passado, ele teve visões do presente e teve visões do futuro. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que ele viu o Éden, o primeiro Éden, antes do Éden do homem ser feito. Como assim, irmão Reis? Existiu outro Éden? Existiu. No capítulo 27, 28 de Ezequiel teve uma visão, né, do Éden que existiu, que era o Éden onde Lúcifer estava. As visões presentes são visões cotidianas que ele teve, visões futurísticas ou visões do futuro, apocalípticas, na verdade, a respeito do milênio. Está lá no capítulo 40 para frente. É um texto, é um livro, na verdade, repleto de mensagens e coisas profundas. Ezequiel é um profeta difícil de se entender, porque ele não só falava a mensagem, ele muitas das vezes usava figuras. E aí os psicólogos vão dizer que esse camarada era esquizofrênico, era doido, era louco mesmo, doente. Mas antes de entrar nessa questão, eu quero falar um pouco da história de Ezequiel. A Bíblia vai dizer que Deus levanta Jeremias, e Jeremias é usado por Deus lá no capítulo 1, desde o capítulo 1 da chamada de Jeremias. Deus diz para Jeremias que o mal viria da banda do norte. A Bíblia vai dizer que ele tem 3 visões. Na terceira, Deus diz: o que é que tu vês? Ele diz: eu vejo uma panela que está
ferver para a banda do norte, e Deus fala, do norte vai vir o mal, porque no norte estava o povo caldeu. E lá ainda no capítulo 1, Deus vai dizer, olha, eis que uma nação virá e colocará os seus tronos diante de todas as portas de Jerusalém e cercarão Jerusalém. Por que que tudo isso acontece com Jerusalém? Porque o texto bíblico vai dizer que Jerusalém era uma pessoa ou uma cidade que recebeu tudo de Deus. Entenda alguém que foi abençoado com toda sorte de bens. Foi Jerusalém. Jerusalém começou a pegar aquilo que era de Deus e ofertar aos deuses. A Bíblia diz que conforme os números das ruas de Jerusalém eram os altares, e conforme o número das cidades eram os deuses. Imagina quantos deuses ou quantos altares tinha na cidade de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes estavam adorando a outros deuses, estavam fazendo altares no terraço da sua casa. A Bíblia vai dizer ainda que naqueles dias existia um vale chamado Vale de Inom, onde o povo saía de dentro de Jerusalém, lugar onde estava o templo de Jerusalém, saía de dentro, ia para fora do Vale de Inom, e eles levavam para o santuário de Inom pelo menos 7 ofertas, porque cada oferta que eles levavam, dependendo da oferta, fazia com que eles se aproximassem pátio a pátio de um deus chamado Deus Moloque. Entenda uma coisa, quando eles levavam a farinha, eles entravam no primeiro pátio, isso era uma intimidade com Deus Moloque. Quando eles levavam a pomba, eles entravam no segundo pátio, era segundo, por que não dizer que era a segunda intimidade com Moloque. Por sua vez, então, eles levavam cordeiro ou carneiro, e aí quando eles levavam, eles entravam no terceiro pátio. Quando eles levavam a cabra, eles entravam no quarto pátio. Quando eles levavam, por exemplo, um touro ou um boi, eles entravam no quinto e no sexto pátio. Mas quando eles pegavam o próprio filho e levavam, eles rompiam todos os pátios, todos os 6 pátios, e entravam no 7º pátio, onde estava o Deus Moloque. E esse Deus Moloque era uma estátua de ferro, onde nos seus pés tinha uma abertura para a lenha e o seu ventre abria. Dentro do ventre de Moloque tinha uma chapa de ferro. Então o pai pegava a criança, entregava para o sacerdote de Moloque. O sacerdote de Moloque, por sua vez, pegava a criança viva, aquecia o fogo embaixo e jogava a criança dentro do ventre de Moloque e fechava o ventre. Enquanto isso, o pai da criança estava do lado de fora do pátio, dançando, cantando e bailando e tocando tambores, e os tambores eram batidos tão alto para não ouvir o grito da criança que estava sendo morta dentro do ventre de Moloque. Mas a história vai dizer que Deus está lá dos altos céus dizendo, isso vai acabar, isso vai acabar, isso vai acabar. Escute, aleluia. Eu vejo muitas das vezes na igreja mesmo, pessoas que Deus abençoou, e ao invés dele pegar toda a bênção que Deus deu para ele e investir nas coisas de Deus, não, ele investe em tudo aquilo que não presta, investe em tudo aquilo que não é tranqueira. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, isso vai acabar, isso vai acabar. A Bíblia vai dizer então que quando eles estão nessa adoração, Deus levanta Jeremias, e Jeremias ele é o primeiro profeta para dizer que eles vão ser tirados da terra de Israel, da terra da promessa, e além de ser tirados da terra da promessa, Deus vai permitir que eles fiquem fora da terra 70 anos. Pensa, 70 anos. A Bíblia vai dizer que o povo tinha algumas crenças. Por exemplo, eles criam que eles eram o povo da aliança com Deus, e se Deus fez aliança com Deus, Deus não pode quebrar a aliança. Eles sabiam que a promessa, a terra que eles estavam vivendo era a terra da promessa, era uma terra que Deus havia dado para eles, e se eles estavam vivendo na terra da promessa, ninguém poderia tirar, ninguém poderia assolar. Engana-se eles, porque eles quebraram o pacto com Deus. Agora Deus iria também pedir as contas. A Bíblia vai dizer então que no ano 606, no Império Babilônico, que é o império mais forte da época, vai dizer a história que nesse ano o rei principal morreu, que era o pai de Nabucodonosor. Nabucodonosor, jovem, de aproximadamente 18 ou 19 anos, assume o trono do reino da Babilônia, do Império Babilônico, e ele fica sabendo da história que um dia Merodach-Baladã teve lá em Jerusalém na época de Ezequias, e quando ele teve lá, Ezequias abriu a porta do palácio, Ezequias permitiu que ele entrasse, Ezequias mostrou tudo que tinha dentro do palácio, tudo que era de ouro, de prata, de cobre, de bronze, tudo que era de pedra
pedra preciosa, tudo que era de pérola, tudo que era precioso ele mostrou para Merodach e Baladã. E diz a história bíblica que Merodach e Baladã voltam para a Babilônia. Então Isaías chega, Isaías diz: o que é que eles viram na tua casa, Ezequias? Ezequias, por sua vez, no capítulo 39, vai dizer: olha, eles viram tudo na minha casa, tudo que eles queriam ver, eles viram, tudo que estava atrás das portas, eu abri as portas e mostrei. Eu mostrei tudo que tinha na cozinha, tudo que tinha na sala, tudo que tinha no quarto, tudo que tinha no quarto dos meus filhos, eu mostrei. Aleluia, não tinha nada que eu pudesse esconder. Eu fui no templo ainda e mostrei toda a tesouraria, tudo que tinha de precioso, de ouro, de prata, de cobre. Aí eu venho nessa noite te perguntar: para quem você tem abrido a porta da sua casa? O que é que você tem revelado? O que é que você tem dito? Quem você tem colocado no teu sofá? Quem você tem colocado na tua mesa? Porque aleluia, porque a Bíblia vai dizer que ele pagou um grande preço por causa disso. O preço quem vai pagar não é Ezequias, mas é o povo na época de Jeremias, na época de Ezequiel. A Bíblia vai dizer então que agora o Nabucodonosor, no ano 605, cerca pela primeira vez a cidade de Jerusalém. E quando ele cercou a primeira vez, ele levou Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel para a Babilônia. Entenda que quando eles vão para a Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficam na capital da Babilônia. E lá é dado outros nomes a ele. Lá ele aprende o idioma dos caldeus, mas lá eles mostram também que são diferentes. Lá eles mostram também que servem ao Deus invisível, ao Deus dos hebreus. Lá eles enfrentam desafios, mas nos desafios Deus é com ele e eles são abençoados. Entenda que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego podia fazer o que quisesse. Entenda que lá não tinha pastor, não tinha ancião, não tinha sacerdote. Lá eles podiam beber, podiam ficar com as menininhas, podiam fazer o que quisesse. Ninguém ia dedurar, estava todo mundo no mesmo bar. Mas ele colocou no seu coração dizendo: eu não vou me contaminar e pronto. Meu negócio com Deus é caso resolvido, eu não me contamino. E a Bíblia vai dizer então que Deus permite que eles venham ser abençoados. Eles são postos à prova, e a Bíblia vai dizer que na prova do legumes eles passaram, ficaram mais fortes. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram mais gordos, mais bonitos, mais corados. Aleluia, porque Deus era com eles. E a Bíblia ainda vai dizer que Deus agora deu dons para eles, porque eles fizeram propósitos. Entenda, quando você faz propósitos com Deus, Deus honra os seus propósitos. Quando você não se curva para aquilo que Babilônia oferece, Deus honra os seus propósitos. Quando você resolve se separar, mesmo o pastor não estando vendo, mesmo ninguém estando vendo, Deus honra os seus propósitos. Aleluia! A Bíblia vai dizer que isso aconteceu no ano 605. Então no ano 597, pela segunda vez, Nabucodonosor cercou Babilônia. Mas sabe como que era isso? Quando o exército cercava uma cidade, normalmente ele impedia a entrada e saída de toda subsistência. Por exemplo, não entrava nada para alimentar o povo, não saía nada. Segundo a história, vai dizer que o povo encheu uma espécie de uma arca de madeira com objetos de ouro. E ele passou por cima da muralha dizendo assim: dá para nós trigo. Aí eles trocaram o ouro pelo trigo babilônico e eles comeram, mas o cerco continuou. Então todo o povo comeu o trigo e acabou o trigo. Então eles pegaram prata e deram e disseram: agora dá-nos trigo por essa prata. Mas a história vai dizer que eles disseram: não temos mais trigo, só temos cevada. Vocês querem cevada? Queremos. Trocaram a prata por algo inferior, pela cevada. Então pela terceira vez eles encheram um baú de cobre e diz: nós queremos trocar isso por trigo. Ele diz: não tem trigo, não tem cevada, tem capim, vocês querem? Queremos. O povo estava tão necessitado que trocou as riquezas que tinha por coisas que não era de se comer. A história ainda vai dizer que nesse ano 597, Nabucodonosor tem um projeto em mente. Ele chama Nabuzaradão, que era o capitão da guarda, e diz: Nabuzaradão, é o seguinte, você vai entrar na cidade. Quando você entrar na cidade, você vai levar a classe mais poderosa que tem lá dentro. E ele pergunta: a classe mais poderosa quem é, ó rei? A classe mais poderosa é aquela que usa couraça? Não. É aquela que usa capacete? Não. É aquela que usa sapato de guerra? Ele diz: não. É aquela que usa flecha e dardo? Ele diz: não. É aquela que lança uma lança muito longe? Ele diz: não. A classe mais poderosa é aquela que puxa a espada? Ele diz: não. A classe mais poderosa é
espinhas no ombro, ele diz também não. A classe mais poderosa, ela anda de linho branco. Oh, glória! A classe mais poderosa, ela não luta com armas carnais. A classe poderosa é a classe do altar, é a classe da harpa, é a classe da flauta, é a classe do pífaro. A classe mais poderosa é a classe que tem instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de dedo. De que classe que eu estou falando? Eu estou falando da classe dos sacerdotes, da classe dos levitas e da classe dos profetas. Nesse ano ele diz: eu quero todo aquele que tem habilidade de fazer alguma coisa no reino. Eu quero pedreiro, eu quero, aleluia, construtores, eu quero carpinteiros, eu quero pessoas que têm ofício, que têm qualidade. Então a história vai dizer que nessa leva saiu de Jerusalém Mardoqueu. Nessa leva também saiu Buzi, saiu Ezequiel. Mas deixa eu te contar uma coisa: quando Ezequiel estava dentro da sua casa, ele percebeu que, aleluia, naquele dia os babilônicos iam entrar. O rei também percebeu. O rei estava no 3º mês do seu reinado. Então ele foi até a casa de Deus e disse para o sacerdote: aleluia, me dá a chave do templo. Diz a história que ele pega a chave do templo e agora ele sobe no terraço do templo e ele diz: Deus, aleluia, o Senhor me colocou como rei dessa nação e eu tenho feito tudo certo. Se o Senhor vai permitir que este rei inimigo caldeu entre nessa cidade, aleluia, e arrebente ou leve a gente cativo, aleluia, eu quero que o Senhor mostre, aleluia, através dessa chave, porque essa chave é do templo e o templo não é de outro homem, o templo é teu, a casa é tua, aleluia. Se o Senhor vai entregar tudo nesse mês, no domínio do adversário, eu quero que o Senhor deixe essa chave na minha mão. Mas se o Senhor não vai entregar o controle na mão do adversário, o controle da tua igreja, da tua casa, na mão do adversário, eu quero que o Senhor faça alguma coisa. E diz a história que ele estava no terraço do templo quando a mão de fogo veio e pegou a chave da mão dele e ele ficou sem a chave do templo. Deus estava mostrando que a igreja está no controle dele. Deus estava mostrando que naquele mês o inimigo não ia entrar, não ia fazer arruaça na igreja. Deus estava mostrando que o culto não ia acabar naquele período, mas eles iam ser levados cativos. A esposa de Ezequiel estava junto com ele dentro de casa. Se esconderam atrás da cortina quando ouviu o barulho das botas dos soldados pela rua. Diz a história que ela teve um mal súbito, um infarto, e morreu no seu colo. Mas Ezequiel era crente, Ezequiel ia ser sacerdote em Jerusalém, mas mesmo assim ele não desistiu de Deus. Mesmo assim ele poderia se revoltar, ele poderia puxar a espada e dizer: eu vou para cima, mas não, ele preferiu ouvir, aleluia, a mensagem de Jeremias que dizia: não puxe a espada, se entrega, porque se você se entregar você vai viver. Deixa eu te contar uma coisa: é melhor revidar ou é melhor baixar a cabeça? Deixa eu perguntar uma coisa: é melhor fazer tua vontade ou fazer a vontade de Deus? Porque a tua vontade diz: vai para cima, arrebenta, puxa a espada, mas a vontade de Deus é: se submete, se submete, se submete, oh glória, se submete, se submete, oh glória, eu dou glória a Deus porque Ezequiel se submeteu e Deus tinha um grande projeto para Ezequiel. Diz a história que Ezequiel vai caminhar cerca de 2.300 quilômetros a 2.600 quilômetros no mínimo até a cidade de Babilônia. Ezequiel está indo no caminho e ele está indo em fileira indiana com cordas nas mãos, corda nos pés, está todo mundo indo junto. Deixa eu te contar uma coisa: eles não podiam parar, porque essa foi a ordem do rei. A ordem do rei foi: quando você tira eles de Jerusalém, leva eles direto para a cidade da Babilônia. Não deixa eles parar um minuto sequer. Não deixa eles parar para comer. Não deixa eles parar para beber. Não deixa eles parar para fazer nenhuma necessidade. Não deixa eles trocar roupa. Não deixa, não faz isso. Traz eles de Jerusalém até Babilônia. E aí o Nabuzaradã, curioso, perguntou: mas por quê? Ele diz: porque essa classe é poderosa, rapaz. Eu já falei que é poderosa. Eu já falei que, aleluia, eles são poderosos. Mas por que eles são poderosos? Porque eu sei que se eles tiverem um minuto para buscar a Deus, eles vão clamar a Deus, eles vão sacrificar a Deus, eles vão louvar a Deus, e Deus vai fazer alguma coisa respondendo pelo profeta. Eu ouvi falar que no meio deles tem um profeta por
saíram da fila e foram beber a água. Diz a história então que Nabucodonosor olhou para Nabuzaradã e disse: cadê o rolo da Torá? Cadê o rolo da palavra do Deus deles? E aí ele diz: está aqui, ó rei. Então ele diz: corta em pedaços, porque era de couro. Diz a história então que ele cortou em pedaços, fez como se fosse vasilhas, encheu de água e diz: agora você coloca no ombro deles para eles carregar. E aí ele diz: não entendi. Nabucodonosor responde: é porque se lá em Jerusalém eles estavam livres, lá eles podiam adorar, lá eles podiam ser crentes, lá eles podiam sacrificar, e eles não aproveitaram isso. Já que eles não aproveitaram para ler a palavra, para viver a palavra, para andar na palavra, para cultuar o Deus verdadeiro, manda eles sentir o peso da palavra, manda eles carregar baldes de água no ombro. Aleluia. Eles chegaram na cidade da Babilônia, na capital, e eles pensaram: vamos ficar por aqui. Quando chegou lá, o rei falou: não, vocês ainda têm que viajar mais 300 quilômetros para o norte. Pergunta para alguém que está do seu lado: pensa que é fácil ser crente? Pensa que é fácil ser fiel a Deus? Eles tiveram que pegar e viajar mais 300 quilômetros para uma cidade devastada pelo exército caldeu por nome de Tel Abib ou Tel Abib. Quando ele vai para lá, diz a história que lá não tinha casa pronta, não tinha casa construída, o terreno era seco, passava um rio por nome Rio Quebar, e esse rio era um rio de água salgada, era um canal que saía do rio Eufrates. Diz a história que nesse rio, aleluia, não tinha peixe, não tinha o que se comer, não tinha o que se beber, aleluia, mas ele estava lá porque Deus estava mandando ele fazer uma grande mudança. Ele estava indo para o cativeiro, e quando chegou lá, diz a história que por volta do meio-dia ou das 3 horas da tarde, vinha um vento, e esse vento levantava poeira. Essa poeira atrapalhava os levitas de ler, atrapalhava os levitas de ter visão, atrapalhava os levitas de louvar, atrapalhava os levitas de soprar o instrumento. Não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinham o que fazer. Então eles ficavam lá, mas quando vinha esse vento, 3 horas da tarde, eles corriam para a tenda. Isso por 5 anos, do ano 597 ao ano 592. Eles estão fazendo a mesma coisa durante 5 anos. E o que é que eles estão fazendo? Eles não estão vivendo, eles estão sobrevivendo. Eles estão tentando viver, mas mesmo assim eles ainda são crentes. Enquanto lá em Babilônia existem judeus que estão mudando o idioma e falando Lashon Hará, existe ainda os levitas que estão falando Lashon Hakodesh. O que é isso, irmão Leis? Existem pessoas que estão na Babilônia, estão se habituando à Babilônia, estão falando o dialeto da Babilônia, estão falando coisas que não convém mais. Lá em Tel Abib tem sacerdote que fala coisa santa, fala da palavra, tenta ser crente, tenta servir a Deus. Tem sacerdote ainda assim, mesmo no estreito ele não abandona, mesmo a porta estando fechada ele ainda é crente, mesmo Deus não tendo feito um milagre na casa dele, ele ainda continua vindo, fazendo a campanha, acreditando que Deus vai fazer. Aleluia. Eu vejo muita gente assim, e a Bíblia vai dizer que no 5º ano, a Bíblia vai dizer o quê? Que no 5º ano, no 5º mês, no dia 1º do 5º mês, que é o mês de Tammuz, eles estavam todos juntos, junto ao rio Quebar, e Ezequiel estava no meio. Olha só, Ezequiel estava no meio, e eu aprendo que no meio de uma luta ou de uma situação é o melhor lugar para se estar. O meio representa o centro, o meio representa o centro da vontade de Deus, o meio representa estar no meio, é estar no lugar onde Deus te vê. Existe muita gente ao teu redor, mas você está no meio, você é luz, você é sal, você brilha, você faz a diferença. Tem muito crente que não parece ser crente, mas você é crente, você está no meio. Mas Deus está dizendo: o céu vai se abrir por tua causa, o céu vai se abrir por tua causa, o céu vai se abrir, oh meu Deus do céu, aleluia. Se prepara, porque Deus está dizendo: algo vai acontecer até o final desse mundo, algo vai acontecer, aleluia. A Bíblia vai dizer que era o 5º ano, do 5º mês, ele estava lá no meio de muitos outros, quando de repente os céus se abriram, os céus se abriram. Escute, tem 5 anos que Ezequiel está no cativeiro, tem 5 anos que não tem visão, não tem renovação, não fala língua estranha, não tem profecia, 5 anos que está na prova, é 5 anos que a porta não se abre, que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde morar, está morando em uma tenda, aleluia, na beira do
gente se juntar, o culto está feito, aleluia, e aí a gente perde. Mas eu dou glória a Deus que Ezequiel estava lá no meio ainda, servindo a Deus crente, e os céus se abriram no tempo. É nesse cenário caótico de crise que os céus vão se abrir. É nesse cenário. A palavra céus vem do hebraico Shamaim. Shamaim significa lá tem águas. Maim significa literalmente águas. A palavra aleluia, significa quem é, e mi de trás para frente significa o que é, aleluia, ou seja, quem é Deus e o que é o homem. Quem é Deus e o que é o homem. Mas quando eu vejo Shamaim, eu vejo uma verdade bíblica aqui. Eu vejo Deus dizendo, aleluia, meu filho, aleluia, durante 5 anos a porta estava travada, não é na terra, no horizonte físico estava travada. Mas deixa eu te contar uma coisa, existem céus que estão se abrindo. Eu não estou falando do singular, meu irmão, eu estou falando do plural, não é um céu, não é 2 céus, aleluia, até 3 céus Deus vai abrir para você nessa noite, aleluia. Quando Mardoqueu estava na prova, sentenciado à morte, no capítulo 4, Mardoqueu ele diz, Esther, faz um favor, roga a Deus por nós, ou roga ao rei por nós, mas se você se calar, Esther, fica tranquilo, de outra parte, glória, nos virá socorro. A Bíblia diz que Moisés está no deserto, não tem o que dar de comer para o povo, 6 milhões de pessoas pressionam o líder. Moisés foi para o joelho orar a Deus, e na manhã seguinte os céus se abriram, e Deus mandou pão dos céus para o povo, porque se falta pão embaixo, existe coisa no céu para o meu Deus do céu. Existe um celeiro de Deus para a tua vida. Deus está dizendo, vai descer algo na vida de alguém, e esse algo não é algo da terra, esse algo é algo do céu. Se prepare, porque Deus já pôs anjos em movimento. Se prepare, porque a tua oração está movendo as engrenagens que estavam paradas no céu. Se prepara, porque Deus já falou uma nuvem. Se prepara, porque Deus já mandou um vento, e Deus disse para o vento, leva. E ele perguntou aonde que é para levar, ele disse no deserto, porque no deserto tem crente de Jumana Caravassi, esse aqui é o que Deus se prepara, porque tem céus abertos hoje aqui. Os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Escute, tem muita gente, eu falo sempre que eu sou baiano, viu? Tem muita gente que diz que vê anjo, que vê querubim, que vê tanta coisa. Eu falo, meu Deus, nada aconteceu com essa pessoa? Que anjo foi esse? Por exemplo, a Bíblia diz que Daniel viu o anjo, Daniel caiu como morto. João o apóstolo viu o anjo, caiu como morto. E o camarada viu o anjo e ficou do mesmo jeito. Mas ele viu visões de Deus. Escuta. Aí a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus. Em que terra? Terra do inimigo. Na terra do inimigo, Deus mandou a palavra, porque a palavra não está livre, ou não está presa na terra do inimigo, viu? É verdade. Os céus têm liberdade para agir em qualquer terreno. Os céus têm liberdade, escute, para intervir na história de quem quiser. Quer ver uma coisa? A Bíblia fala que tinha um casal, Maria e José. A Bíblia diz que ambos eram irrepreensíveis diante do Senhor, mas os céus tinham liberdade no meio do casal. Tanto é que Deus falou para o anjo Gabriel, diz: Gabriel, desce lá e leva uma mensagem. Para quem? Para Maria, a virgem, está desposada de varão. Entenda que Deus, Ele é onipresente, onipotente, Deus sabe de tudo, Deus é tudo, Deus está em todos os lugares. Mas o anjo não.
podem ir lá, porque eles são crentes. Ô anjo, pode ir lá, porque você não vai encontrar surpresa nenhuma. Olha aí, ó. É tão bom quando os céus têm liberdade de agir no nosso meio. É tão bom quando Deus pode mandar o anjo e dizer: anjo, pode ir tranquilo, você não vai encontrar surpresa, coisas que vão te envergonhar. Aí a Bíblia vai dizer que os céus podiam agir na terra do inimigo. Aí a Bíblia vai dizer: e ele esteve ali, ó, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Irmão, desde a oração Deus está falando sobre a mão do Senhor aqui. O amado estava orando, chegou, começou a orar, e ele falou: Senhor, como Ezequiel, a tua mão conduziu. Daqui a pouco veio o Sandro começou a orar, o pastor Sandro, e ele falou: Senhor, a tua mão está sobre nós. O primeiro hino que os jovens cantaram aqui falou: Senhor, a tua mão de poder está sobre. Meu Deus. E eu aprendo que quando a mão de Deus está, irmão, sobre alguém, nada pode deter. A mão de Deus estava sobre Ezequiel. A ideia de mão aqui, a ideia de mão, porque Deus é espírito, mas ele aqui é uma figura de linguagem. A ideia de mão é glória. Quando fala de mão, está falando de peso da glória sobre. Esse ambiente não está pesado de impedimento ou de nuvem. Esse ambiente está pesado é de glória. A chamada kavod é a palavra hebraica para a glória de Deus e significa peso sobre. A glória de Deus estava pesada sobre Ezequiel. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai dizer: e eu olhei e eis um vento tempestuoso vinha do norte e uma nuvem. Irmão, Ezequiel está vendo algo extraordinário. Ezequiel está vendo a mais profunda das revelações. Se ele estivesse em Jerusalém, ele seria apenas mais um sacerdote. Ele seria apenas mais um a levar um cordeiro no altar, a degolar um cordeiro, a pegar, tirar a lenha, trocar, tirar a cinza do altar. Ele seria apenas mais um. Mas no cativeiro, ele pode ver aquilo que nenhum profeta viu. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: Deus não te chamou para ser mais um. Deus não te chamou para ser igual. Deus te chamou para ser diferente. Mensagem doida que Deus me dava, as pessoas falavam: Gleice, prega assim não, porque ninguém te entende. Aí eu entendi. E um dia eu preocupado, eu fui orar a Deus e falar: Deus, por que ninguém me entende? Por que eu prego e ninguém entende? Se é o Senhor que me dá, eu oro, eu jejuo, o Senhor me dá as coisas na palavra, as revelação, por que ninguém entende o que eu prego? Eu quero que o Senhor me mostre, aqui o meu ministério é semelhante. Eu abri a Bíblia, na sorte. E quando abri, caiu em Ezequiel capítulo 2, aí eu falei: rapaz, já sei. Depois eu fui estudar e entender que Ezequiel era louco, era esquizofrênico, irmão. Então, mas falou. Crente espiritual não é crente natural, crente normal, crente comum. Crente espiritual é crente doido, irmão. Crente espiritual é crente que vai para a cabeça. Crente espiritual é crente que prega para o macumbeiro, para o espírita, prega para o idólatra, prega a Bíblia e diz aí da Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Se converter, tá salvo. Se se converter, vai para o inferno mesmo. É Bíblia. Mas Ezequiel está lá e Ezequiel está vendo aquilo que muita gente está entendendo que é um furacão. Muita gente estava em volta e viu o vento se formar e diz: ih, rapaz, é um furacão. Mas a voz saiu do vento e diz: Ezequiel. Ezequiel não para de correr. A voz diz de novo: Ezequiel. Ezequiel parou e diz: fala, Senhor. E Deus está dizendo: Ezequiel, por que você está correndo igual todo mundo? Ele está dizendo: mas todo mundo está correndo. Deus está dizendo: tu não é igual todo mundo. Então Deus para Ezequiel na corrida. Tem tanta gente que Deus vai pregar. Tem tanta gente que Deus vai pôr freio. Tem tanta gente que está correndo lá desembalar da carreira e está levando as coisas de Deus de qualquer jeito. Deus está dizendo: você não é igual todo mundo. Você não é igual todo mundo. Você não é igual todo mundo. Já estou te chamando para orar, estou te chamando para ler a Bíblia,
estou te chamando para jejuar, mas você quer ficar no oba-oba, quer ficar de boa, quer ficar na rede, quer ficar na aguinha de coco, e Deus está dizendo: ei, meu filho, Ezequiel, eu vou te brecar a qualquer hora dessa. O vento cerca Ezequiel, e alguém está dizendo: agora morreu o doido. Agora o vento levou mesmo, agora eu quero ver o que vai ser das visões desse crente. Agora eu quero ver, mas dentro da nuvem a mão pesada de Deus estava sobre ele, dizendo: o vento está ao redor, mas no meio eu te sustento. Existem duas qualidades de vento na língua hebraica, uma chamada sufá e outra chamada sifrá. Sufá é um temporal que vem, ou uma tempestade tão grande que arranca tudo que está na frente, mas sufá é um outro tipo de vento. Sufá é um vento mais calmo, mais manso, e o comentarista judaico ainda vai dizer que esse vento ele não só estava em volta de Ezequiel, mas esse vento entrou nas narinas de Ezequiel e balançou o cérebro dele. Por isso que ele era esquizofrênico. Esquizofrênico vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente, ouve o que ninguém ouve, vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente, ouve o que ninguém ouve. Você não é comum, você não é dessa terra, você é doido, você é esquizofrênico, meu filho. Você vê o que ninguém vê, tá vendo Deus? Não, mas você sente, você tem visão de Deus. Quando Deus te revela as coisas, alguém diz: mas como é que você sabe disso? É porque você é assim com Deus, e Deus te revela aquilo que ninguém vê. Deus fala com você, oh meu Deus do céu. Deus está dizendo: eu te chamei para te mudar no meio dessa prova. Meu Deus, já foi tudo isso. Vamos lá. Esse vento está em volta e ele está vendo uma nuvem, irmão. Uma nuvem de tempestade se formando. Por que entende? Todas as vezes que Deus se manifestou, a nossa atmosfera não aguentou. Todas as vezes que Deus resolveu mostrar como Ele era realmente, a atmosfera não aguentou. Você quer ver uma coisa? Quando a glória de Deus desceu no Monte Sinai, a Bíblia vai dizer que existia uma tempestade, um furacão no topo. A Bíblia diz que existia nuvens negras, existia um fogo que estava no meio das nuvens passando. A Bíblia ainda vai dizer que o fogo queimou todos os matos que estavam no monte. A Bíblia vai dizer que existia trevas, existia escuridão, e Moisés olhou para cima e disse: eu estou assombrado. A Bíblia ainda vai dizer que o monte tremia, o monte Sinai balançava e tremia. A Bíblia vai dizer que houve terremoto no monte. Por quê? Porque quando a presença de Deus resolve descer, a natureza humana não aguenta, não suporta, treme tudo, balança tudo, a natureza entra em colapso, entra em choque. É tanta coisa que acontece quando Deus resolve descer, e é isso que eu estou vendo aqui. Um vento tempestuoso está vindo, a nuvem é negra e existe um fogo que está revolvendo, e a visão vai se ampliando, e quando a visão vai se ampliando, Ezequiel está dizendo: eu estou vendo 4 seres viventes. Esses 4 seres, eles têm pelo menos 6 asas, com 2, a Bíblia vai dizer, cobria o corpo, com 2 voava, 4 asas, com 2 voava. Esses seres viventes, ele tem o corpo parecendo o corpo de um homem, o perfil de um homem, mas só que na cabeça não tem só um rosto, tem 4 rostos. E eu fiquei perguntando a Deus: mas Deus, o que é isso? O que é 4 rostos? O que é isso? E Deus estava me dizendo, é que estes seres aqui, eles estavam carregando algo chamado a carruagem do trono da glória de Deus. Escute, hoje não é querubim que carrega a carruagem do trono. Quem carrega a carruagem do trono de Deus é a presença de Deus na terra, é a igreja. A igreja carrega a carruagem do trono de Deus, ou a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que esse ser tinha 4 rostos, cada rosto era de um jeito. Por exemplo, o primeiro rosto era um rosto de um homem, representando que a adoração, quando a gente adora, a gente sabe a quem adora. A gente não é como um animal que não sabe a quem adora. Segundo a antropologia, que é um estudo bíblico, vai dizer que o homem, ele é antropo, porque ele sabe para quem se voltar, e ele sabe que não tem que adorar nada terreno, ele adora aquele que está em cima, aquele que está em cima, aquele que está em cima. O rosto do homem representa a consciência, o rosto do homem representa ser como Deus é, porque Deus falou: façamos o homem a
grande. E aonde chega o nome dessa igreja é como um leão, tem que se respeitar. A presença de Deus na tua vida, escute, para isso você não só vai ganhar esta área, você vai ganhar esta região, você vai ganhar este bairro, você vai ganhar esse estado. Entenda, Deus está falando ao meu coração, pastora, diga para minha filha que esta igreja vai romper a fronteira. Por isso que Deus me falou, se prepara para mudar de país, porque Deus vai pôr uma placa lá do outro lado, o nome dele será glorificado para a glória de Deus Pai. O terceiro rosto não representa a coragem, porque a coragem está baseada no leão, mas o rosto de boi representa a força da igreja no campo, representa uma igreja em atividade. Segundo o livro de Provérbios está escrito o seguinte, que sem bois o celeiro fica vazio. O que isso quer dizer? Representa que o boi era aquele encarregado de puxar o arado, o boi era aquele encarregado de virar a terra através do arado. Quando ele estava puxando o arado, o agricultor que vinha atrás dele ia conduzindo o arado e ia virando a terra, ia cortando toda a raiz, toda a erva daninha. Entenda uma coisa, a igreja ela foi chamada para um propósito. Que propósito? Foi chamada para abrir a terra, para adubar a terra, e foi chamado para semear a terra. Semear o quê? A palavra de Deus. Por isso que o rosto de boi. Mas e o quarto rosto, que é o rosto de águia, que aparentemente era o rosto que ficava atrás? O que representa? Representa uma igreja em constante renovação. Uma igreja em constante renovação. A Bíblia fala, ou como, a biologia vai dizer, que a águia com 40 anos, ela tem que tomar uma decisão. E qual é a decisão? A águia real, ela chega a uma extensão de uma asa a outra, até 6 metros de largura, e ela consegue arrastar ou levantar uma criança de 10 anos de idade, de tanta força que tem. Só que quando chega aos 40 anos, ela está cansada, ela está velha. E o que é que ela tem que fazer? Porque o bico está furando o seu peito, as garras estão compridas, já não está mais apoiando a presa, mas ela tem que tomar uma decisão, ou então ela vai morrer velha. Que qual é a decisão que ela toma? Ela sobe até o alto de uma montanha, e quando chega lá no alto da montanha, com bico, ela voa acima das nuvens, e quando está acima das nuvens, ela desce mirando em uma pedra, e quando ela vem, ela bate com o bico na pedra, esse bico cai, ele quebra. E eu pergunto para você, esse processo dói ou não dói? Dói. Renovação dói. Amém, Jesus. Ela fica esperando o outro bico crescer. Quando o outro bico começa a crescer, ela vai e começa a arrancar, escute, as penas. Quando ela arranca as penas, ela pega aquela unha que ela tinha, ela começa a raspar na rocha. Aí eu te pergunto, sangra ou não sangra? Dói ou não dói? Dói. Mas ela precisa ser renovada. Aleluia. Se você tomar a decisão de viver uma constante renovação diante de Deus, escute, você vai andar muito ainda. Você vai voar muito ainda na presença de Deus. Ela tomar essa decisão. Isso mostra que a igreja, escute, tem que tomar decisão. Que decisão? Se renovar constantemente. A gente tem que orar mais, tem que ler mais mesmo, tem que buscar mais. A gente precisa se renovar. A gente precisa de dons espirituais. Hoje a gente não ora mais por dons espirituais. A gente precisa fazer a oração de Salomão. Senhor, me dá sabedoria. A gente precisa de dons espirituais. Homens que tiveram um dom na vida revolucionaram o mundo. Por exemplo, José, ele só tinha o dom de interpretação, e olha onde ele chegou. Imagina os dons que Deus tem para essa igreja. Onde que a gente vai chegar se Deus resolver mandar tudo? Mas o texto, vamos voltar para o texto aqui. A Bíblia vai dizer que esses seres foi a primeira parte da visão que Ezequiel viu. Entenda que Ezequiel está onde? No cativeiro. E Ezequiel está recebendo a visita dos céus. No livro de 2 Samuel, se eu não me engano, no capítulo 22, tem um cântico de Davi que ele vai dizer que ele estava no fundo de um poço. No fundo de um poço. E ele clamou a Deus.
E Deus da sua santidade ouviu. E Deus disse para um querubim se preparar. E a Bíblia diz que Deus sentou no querubim, voou e foi visto sobre as asas do vento. E Deus socorreu aquele que estava no poço. Onde é que Ezequiel estava? No cativeiro. E Deus está vindo com uma carruagem completa e 4 querubins. Você está esperando? Deus está dizendo: eu tenho surpresa hoje, é igual. Estes seres, eles não estão acima de Deus. Estes seres, eles estão abaixo de Deus. E qual a função deles? A função deles é conduzir a carruagem de Deus. A carruagem de Deus na linguagem hebraica é chamada de Merkabah. Merkabah é a visão mais profunda que alguém se teve de Deus. É a visão mais tremenda, isso no Velho Testamento. Porque no Novo Testamento temos a revelação de Deus, que é Cristo, e eles não alcançaram. Mas diz a Bíblia que a visão mais profunda foi essa. Nem Isaías viu o que esse homem viu. Ele viu a carruagem de Deus. E como que era isso, irmão Luiz? Era uma plataforma de cristal. Escute, plataforma de cristal. A Bíblia vai dizer que por debaixo, no centro dos querubins, existia algo como que uma bola de fogo, ou uma grande brasa de fogo. E existia, escute, a plataforma, a bola de fogo, existia as cambas, que eram eixos. E a Bíblia vai dizer ainda sobre rodas que eram cheias de óleos. Essas rodas eram tão altas e tão grandes que Ezequiel vai dizer: metiam medo. Quando eu olhava para as rodas cheias de óleo, eu fiquei com medo. E lá no capítulo 10 ele vai dizer: e o barulho das rodas era gal-gal, gal-gal, gal-gal. Isso quer dizer que as rodas adoravam. Alguém interpretou dizendo que a Galgal representa a glória que sobe e a glória que desce. Mas deixa eu te contar uma coisa: Galgal é muito mais que isso. Galgal representa a eternidade de Deus. Deixa eu explicar. Onde é que Deus desceu? Está aqui, irmão? Onde é que Deus desceu? No cativeiro. Onde é que Deus desceu? Cativeiro. Onde é que Deus desceu? Cativeiro. Para gravar. Deus desceu no tempo de Ezequiel. O tempo de Deus, representando a roda, que é o Galgal, desceu no tempo de Ezequiel, que é o tempo do homem. Isso mostra que Ezequiel foi alcançado pelo tempo de Deus. A eternidade de Deus desceu. Aonde? Para o cativeiro de Ezequiel. E do lado de cada roda tinha 4 querubins que conduziam a carruagem de Deus. A Bíblia vai dizer que existia um espírito que estava no meio dos querubins. Todas as vezes que o espírito queria elevar a carruagem, o espírito então elevava. Porque quem controla a igreja, quem está na direção, é o espírito. O espírito dizia para os querubins e para as rodas: sobe da terra. Então eles subiam. O espírito dizia: desce. Então eles desciam. O espírito dizia: vai para a direita. Então a carruagem ia para a direita, porque a carruagem estava na direção do espírito. E o espírito conduz para onde quer. O espírito dizia: vai para a esquerda. Então o espírito conduzia para a esquerda, e eles iam para a esquerda obedecendo a voz do espírito. Mas existia um mistério aqui. Quando os serafins levantavam a mão, diz a história bíblica, a Bíblia Sagrada, que as asas encostavam um no outro. E Ezequiel foi levado pelo espírito para ver entre a fresta das asas. E ele falou: nossa, quando os querubins levantam as asas, é como o barulho de águas, é como o barulho de uma multidão, é como o tropel de um exército em marcha. E eu não estou entendendo o que isso quer dizer. Então o espírito pega Ezequiel, e a Bíblia na linguagem de hoje vai dizer que o barulho que era feito pelas asas do querubim era: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E as rodas, Galgal, que quer dizer de eternidade em eternidade. Louvai ao Senhor, de eternidade em eternidade. Louvai ao Senhor, de eternidade em eternidade. Oh meu Deus, está sendo o texto bíblico vai dizer que Ezequiel está vendo, mas essa visão é só a parte de baixo. O texto bíblico vai dizer que esses seres, eles ardiam em fogo. E ainda vai dizer: e o fogo, eles pareciam tochas humanas. O fogo corria entre eles. Lembra do salmo que diz: a tua palavra corre velozmente? A palavra aqui para fogo que corre é palavra mesmo, é Bíblia.
Isso mostrava que existia um culto acontecendo. O Espírito estava no meio deles, tinha a presença de Deus no meio deles, que representava o fogo debaixo do trono. Mas além de tudo isso, existia uma palavra que estava correndo entre eles. Aleluia! Escute, e a palavra ia contagiando um, e um dizia glória, e o outro dizia glória, e o outro dizia glória, e a presença de Deus começava a contagiar. A presença daquele de Deus passava pela frente através da palavra, e o do lado era contagiado, ele dizia glória. Daqui a pouco a presença do que estava na frente passava por detrás, e ele dizia glória, louvai ao Senhor, de eternidade em eternidade, e a glória passava por outro. A palavra de Deus ia correndo velozmente entre eles, de sorte que eles não adoravam pelo movimento, qualquer movimento, mas era pelo poder da palavra, pela adoração que era feita através da palavra. Aí a Bíblia vai dizer que Ezequiel está contemplando só a parte de baixo. Ezequiel não estava nem cheio do Espírito. Só para você entender, eu vou explicar isso aqui. Ezequiel não estava nem cheio do Espírito. Ezequiel só está tendo a visão da parte de baixo da carruagem de Deus. Amém, Jesus. E o que ele está vendo já é tremendo, já é maravilhoso, porque ninguém viu. Mas se prepare, porque Deus vai te revelar Amém, Senhor. algo que está no nível de cima. Glórias a Deus. É eu que digo, é a Bíblia. Amém, Senhor. E sobre a cabeça dos animais havia semelhança de firmamentos, que quer dizer céus, com um aspecto de cristal terrível estendido por cima da sua cabeça. E debaixo do firmamento estavam as asas. A Bíblia vai dizer, e por cima do firmamento, olha só, no capítulo de número 1, versículo de número 26, e por cima do firmamento estava por cima da sua cabeça, havia semelhança de um trono. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Deus pega Ezequiel de baixo, e Deus está dizendo, Ezequiel, já viu o que está embaixo? Tô, já vi. Então agora tu vai ver o que está em cima. Glória. Deus vai mostrar o que está por cima da plataforma de cristal. E quando ele vê um trono montado. Oh, glória. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Ele vê um trono, e esse trono é como um trono de safira. A Bíblia vai dizer azul como safira. A Bíblia vai dizer que no capítulo 24 de Êxodo, Moisés e os anciãos só viram somente a base do trono onde estava o pé de Deus. E Moisés disse assim, ó, e a base do trono de Deus era como se fosse o romper de uma nova manhã. Agora você imagina tu vendo o trono inteiro. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Se a base ele diz, parece o romper de uma nova manhã, porque Deus sempre tem uma manhã para nós debaixo do trono dele. Imagina ver o trono inteiro. Ezequiel é chamado de baixo para ver o que está em cima. E quando ele vê, ele diz assim, e sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto. Isso é muito tremendo. Porque o trono não está embaixo, o trono está no alto. Mas o trono não está vazio. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel está numa prova terrível, lá embaixo. Só que Deus está dizendo, vem para cima. Porque eu vou te mostrar quem é que manda. Eu vou mostrar que acima de tudo, ou de todas as coisas que você tem vivido lá embaixo, eu estou aqui mandando. Ó, isso é o que mais me impressionou, foi o versículo 27. E vi como Codiambá com o aspecto do fogo pelo interior dele. Irmão, isso é tremendo. Por quê? Porque Ezequiel está vendo uma espécie de um homem, a aparência de um homem, só que esse homem, escute, ele é como fogo, e ele está sentado no trono. Só que Ezequiel olha, e Deus permite Ezequiel enxergar o interior daquele que está sentado no trono. Você não entendeu nada. A palavra interior, no hebraico, significa porta. Amém, Jesus. Você não entendeu. No Novo Testamento, Jesus vai vir e Jesus vai dizer, eu sou a porta. Deus estava dizendo, Ezequiel, lá embaixo não tem porta, está tudo fechado, mas agora... A palavra aqui significa porta de acesso em Deus. Deus está dizendo, ei meu filho, o caminho está livre, pode entrar em mim. Porta de acesso significa entrar para dentro. A palavra aqui também traduzida como interior significa habitação.
Deus. No capítulo 27 do livro de Salmo, o salmista falou dizendo: o Senhor, no dia da adversidade, Ele vai me esconder no pavilhão, Ele vai me esconder no oculto do seu tabernáculo. Ele está dizendo: eu vou fazer morada em Deus quando o vento soprar, quando o inimigo se levantar, quando a poeira cobrir, quando as coisas não der certo, eu vou fazer morada em Deus. Agora, existe outra tradução para essa mesma palavra interior. Ele é poderoso para conter. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele que entra pela porta, que é Ele, e entra para dentro dele, não sai. E sempre tem lugar. Escute, lembra que Jesus falou: Pai, todos aqueles que o Senhor me deste, nem eu vou perder. Lembra da parábola que Jesus mandou os convites, não é? O pai de fazenda, o dono da fazenda resolveu fazer umas bodas para o seu filho e mandou 3 convites e os 3 foram recusados. Mas a Bíblia fala que agora o pai diz assim: agora vai, servos, pelos valados, convida o pobre, o coxo, o cego, o manco, porque a casa está vazia, ainda tem lugar. Deus está dizendo: olha, em mim, escute, ainda tem lugar para você. Quer entrar? Significa também conter a família no templo, porque aquele que estava sentado no trono era santo, era puro. Amém, Jesus. Oh, glória, era majestoso e é majestoso. De sorte que todo aquele que entra nele, não entra só nele, entra no templo. Ninguém consegue revelar aquilo que está no interior de Deus a não ser o Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou o seguinte: que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deus dá uma visão para Ezequiel. Ezequiel vê o interior de Deus, só que Ezequiel não está cheio de Deus. Ele está vendo tudo aquilo, está maravilhoso, maior visão que alguém já viu, presença de Deus, glória de Deus, tempestade, fogo, relâmpago, está vendo tudo aquilo, mas só que ele está vazio de Deus. Agora deixa eu te contar uma coisa, olha o que disse. Ele disse-me, olha só, e vendo isso, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz que falava comigo e disse: filho do homem, põe de pé, falarei contigo. Só que ele não consegue porque agora está pesando sobre ele, e ele não tem força no corpo físico. Então o texto vai dizer: então entrou em mim o Espírito. Aqui ele foi cheio do Espírito. Isso é a visão mais profunda. Isso é a coisa mais profunda. Você quer ver uma coisa? Lembra quando Miriam e Arão falou mal de Moisés? E Deus desceu na nuvem? E Deus falou: Miriam e Arão, por que vocês estão falando mal do meu servo? Você está pensando que Moisés é qualquer profetia? Você está pensando que Moisés é qualquer um que eu dou uma visãozinha? Dou um sonhozinho de madrugada? E nem entende quando acorda? Você está pensando que Moisés não é assim não, meu filho? Assim eu falo com você, mas com Moisés eu falo cara. Escute, Deus estava convidando Ezequiel para um nível mais profundo. Ezequiel só estava tendo visãozinha. Aquilo era só uma visãozinha, mas ele ainda não tinha sido arrebatado para lugar nenhum. Amém, Jesus. Ele ainda não tinha visto, escute, o templo restaurado. Ele não viu o povo restaurado, não viu nada disso. Mas deixa o Espírito entrar para ver. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus, com a permissão do pastor. Ser cheio de Deus, pode vir aqui para frente. Você que quer uma mudança na sua vida espiritual, pode vir. Não faça nada. Eu não vou fazer nada aqui, irmão. Eu não. O Espírito Santo vai fazer. Eu não. Eu não faço nada. Escute. A Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou no profeta. Eu queria andar muito mais na Bíblia, só que eu vou ter que marcar umas 6 horas de estudo aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Eu falo isso para a glória de Deus sem presunção nenhuma. Glória a Deus. A Bíblia fala que o Espírito entrou no profeta. E quando o Espírito entrou, Ezequiel não foi mais o mesmo.
Quando o Espírito entrou em Ezequiel, Ezequiel foi levantado pelo Espírito. Ezequiel caiu de um jeito, mas quando foi levantado pelo Espírito. E quando foi levantado pelo Espírito, o texto bíblico vai dizer que Deus dá um rolo para ele comer. E o rolo representava as mensagens que eles iriam entregar no futuro. Pergunta para alguém, está preparado? Porque o ano de 2016 é o ano que Deus vai te usar. Deus usou Ezequiel pelo menos de 4 maneiras. Primeiro, como profeta. Segundo, como o enviado ou missionário. Terceiro, como atalaia. E quarto, a Bíblia vai dizer, como um sinal no meio do povo. Aleluia. Eu quero te dizer, eu quero profetizar para a vida daqueles que estão aqui. Deus vai fazer pelo menos 4 coisas na vida de vocês. Eu vou começar a oração, só que quem vai orar é vocês, porque quem precisa é vocês e eu também. Eu vou fazer a oração. Vamos lá, Senhor, Deus ia perguntar, eu quero te louvar, Senhor. Senhor, eu quero te louvar por essa grande oportunidade que o Senhor me deu de poder estar aqui junto com os teus filhos, conhecendo eles. Eu quero te louvar pela vida da bispa, pela vida do santo, pela vida de todos que compõem, Senhor, esse ministério, pela vida dos músicos, pela vida dessas pessoas que estão aqui na frente, Senhor. Deus, eles estão aqui, Senhor, porque eles querem